Lisa Renieri, Caos Controlado. Este ano, entramos na fase desafiadora do conflito espiritual global, juntamente com as enormes mudanças planetárias que alteram nossa realidade. O momento em que as massas começam a despertar e haver um conflito ativo e intenso que tem como alvo direto a humanidade e o planeta, e seus sistemas de crenças anteriores desmoronam em meio ao caos controlado e à destruição dos pilares controladores da sociedade. Hoje em dia, muitas pessoas de bom coração no mundo dão aos seus líderes e formuladores de políticas corruptos o benefício da dúvida, alegando incompetência ou compaixão patológica ao tentar explicar a destruição e decadência cada vez maiores da cultura ocidental nas principais cidades que seguem a agenda do caos controlado. A destruição sistemática e metódica de recursos naturais e cenários culturais civilizados, destruindo ou escondendo belas obras-primas da arte e da literatura, e a dizimação intencional de artefatos e antiguidades que destacam eras anteriores de uma cultura humana iluminada não é um acidente. A manipulação psicológica global em caos controlado é baseado em submeter indivíduos a métodos sofisticados de manipulação psicológica global, projetados para reformar e suprimir a consciência de massa, moldando narrativas falsas que destroem a unidade e a empatia dentro da humanidade. Estratégias de dividir para governar incentivam divisões, conflitos e caos entre os grupos opostos para evitar a formação de alianças fortes e unificação que possam desafiar o poder do controlador ou governante. Isso se estende às entidades negativas, como os grupos luciferianos ou satânicos, que exercem maior controle sobre seus representantes humanos, que foram socialmente projetados para executar sua divisão e agenda de conquista contra a raça humana. Compreender a motivação da elite controladora do poder significa entender suas crenças espirituais e ideológicas relacionadas ao uso do caos controlado contra sua oposição, que essencialmente consiste em incitar continuamente o caos e a divisão para controlar o resto dos habitantes da Terra. Caos controlado é entender o papel da teoria do caos usada na tomada de decisões militares, ao planejar a divisão e táticas de conquistas direcionadas a qualquer grupo, demografia ou nação. O caos controlado é usado tanto como uma estratégia de guerra espiritual na frente metafísica por forças obscuras não físicas, quanto como uma ferramenta de desinformação baseada em propaganda e tática de enfraquecimento direcionada às massas no mundo físico. Esta é uma estratégia global para a dominação total da Terra, executada pelas forças da NAIA, que usam controladores humanos em Terra que receberam acesso a riquezas e recursos ilimitados do planeta para gerenciar o resto de nós em um caos controlado. Ao destruir metodicamente a coesão e a unidade que existem dentro de qualquer grupo, organização, estado ou nação-alvo, o grupo é enfraquecido pela divisão interna e pelo caos, por meio do qual forças externas organizadas que usam táticas de caos controlado podem interceptar e facilmente impor controle sobre os recursos do grupo. Como estudo de caso, a destruição pretendida de um Estado poderoso poderia ser potencialmente desejada por corporações multinacionais, sindicatos do crime e instituições que pretendem obter controle agressivo sobre os recursos financeiros, militares e de informação globais naquele Estado. A cultura da morte e suas consequências. As estratégias incluiriam saturar a população com a propaganda da cultura da morte, reforçando comportamentos destrutivos,
como aumentar a miséria e a falta de moradia, distribuir agulhas de heroína gratuitamente, promover o transgenerismo e a miséria sexual para reduzir as taxas de natalidade e aumentar as taxas de mortalidade. Quando a indiferença ao sofrimento, a miséria e a privação dos outros, as pessoas tornam-se suicidas e perdem a vontade de viver. Isso funciona como um mecanismo geral de eutanásia para facilitar uma estratégia eugênica ou extermínio na cultura-alvo. Instigar e semear o caos contínuo, principalmente por meio de desastres naturais ou situações de emergência, sobrecarrega a capacidade de sustentar uma vida sustentável e interrompe a estabilidade e a coesão necessárias para restaurar a ordem na desordem. Expulsar pessoas de suas casas, criar refugiados e migrações em massa são ferramentas usadas para desestabilização e guerra psicológica, ganhando o controle dessas áreas por meio da incitação ao caos e da destruição da cultura local. Quando o ambiente natural e a beleza da terra estão sendo destruídos, como árvores, plantas e animais, essa dizimação produz um efeito de desumanização e desmoralização sobre as pessoas que vivem ali. Viver em um deserto árido e desolado, como resultado de extrema pobreza, guerra e eventos cataclísmicos, não é muito desejável para evoluir a consciência e desenvolver a cultura local, pois produz valores primitivos e barbárie. Por meio da propaganda condicionada do caos controlado contínuo como um modo de vida que está sendo semeado como a cultura da morte global, ela atinge os objetivos dos controladores de várias maneiras. Viver no terreno da guerra psicológica de estratégias de caos controlado global atrofia o crescimento da consciência humana, explora emoções negativas primitivas e neutraliza o impulso interno de criar ou desenvolver-se ainda mais de maneiras positivas que contribuam para a sociedade, pessoal e profissionalmente. Invocar medo, divisão e confusão. Ela destrói o desenvolvimento de vínculos de comunicação entre as pessoas, aumentando a compartimentação e a desconexão da visão da soma maior de partes móveis, removendo o acesso a informações que dão às pessoas e grupos acesso para ver o quadro geral. Ignorância versus inteligência, divisão para confusão. Reduz a capacidade das pessoas comuns de influenciar eventos nas estruturas de poder e controle, promovendo valores bárbaros e primitivos como aceitáveis, ao mesmo tempo em que fecha a mídia independente e alternativa. Desumanização e desmoralização, ignorância versus inteligência. Aumenta a burocracia, dissemina a manipulação psicológica por meio de narrativas falsas, semeia a crença delirante de que mais dinheiro é necessário para resolver tudo, aumenta a escravidão por dívidas e promove a corrupção e comportamentos criminosos. Sobrecarga e desgaste, desmoralização. Destrói o progresso do ensino superior e frustra a verdadeira descoberta científica, elimina a capacidade de buscar caminhos para aumentar o desenvolvimento superior da humanidade em tecnologias livres e abertas que eliminariam economias baseadas em guerra, combustível e desastres. Ignorância versus inteligência, divisão para confusão. Oculta a perseguição e o direcionamento espiritual secretos que visam impedir a expansão da consciência, bombardeando-nos com negatividade, enquanto suprime a verdade e os atributos crísticos nas pessoas despertas, já que todos os meios de comunicação e pilares de controle na sociedade são usados para nos subjugar espiritualmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Invocar medo, divisão, confusão, desmoralização.
Estratégias de caos controlado e incitação intencional das forças do caos no mundo em geral também estão interligadas com a ideologia satânica geral e seus princípios mais elevados. Aqueles indivíduos que são ocultistas, moderados ou extremos em seus diferentes ramos do sistema de crenças satânicas também estão praticando as mesmas estratégias de dividir para conquistar a fim de obter vantagem e oprimir as massas, por meio da falta de empatia e compaixão pela situação dos outros. O satanismo promove a ascensão de mestres manipuladores e personalidades sociopatas para explorar todas as fraquezas psicológicas e emocionais humanas para ganho pessoal. Para o ocultista satânico, ataques psíquicos e magia negra são projetados para desviar a energia da alma e produzir fraqueza espiritual, juntamente com a premeditação de estratégias complexas que são projetadas para destruir oposição a qualquer custo. Por isso, muitos satanistas são mestres da propaganda, usando enganos complexos para manipulação psicológica na tentativa de doutrinar o público em várias formas de ideologia satânica moderada extrema por meio da grande mídia controlada. Tirania ou liberdade, portanto, para aqueles de nós que participam desse despertar global, cada um de nós deve se reeducar para entender melhor nossas verdadeiras origens espirituais e história oculta, para avaliar com mais precisão os problemas coletivos da raça humana que enfrentamos atualmente nos desafios do ambiente atual. Todos nós já estivemos aqui antes, parados neste precipício de grande mudança evolucionária durante o tempo da queda do primeiro mundo. As mesmas escolhas nos foram apresentadas, amor ou medo. Devemos prestar atenção aos sinais e padrões em nosso mundo e aprender a evoluir e mudar a partir das experiências destrutivas que sabemos que aconteceram em histórias passadas. Grande parte da crise atual e dos temas que estamos enfrentando agora estão impregnados em nossa história galáctica oculta. Os eventos que desencadeiam a linha do tempo histórica foram roubados de nossas memórias e estão se repetindo em múltiplas dimensões do tempo, repetidamente. Eles continuam repetindo esses mesmos padrões destrutivos de histórias passadas no desenvolvimento da consciência humana, impedindo nosso crescimento até que entendamos como evoluir além dessas experiências e temas emocionais anteriores, nos quais devemos escolher o amor em vez do medo. O caminho para a liberdade pessoal. Quando estudamos os padrões do passado e aprendemos com nossos erros, podemos realmente escolher um futuro diferente para nós, uma linha do tempo ascendente que beneficia todos os seres humanos. Precisamos lembrar como acreditar em nós mesmos novamente e ter fé em nossa divindade inata para nos libertarmos do controle mental baseado no medo usado por forças obscuras externas. Quando estamos conectados internamente, vemos através de suas táticas projetadas com o propósito de subjugação, para aceitar passivamente essa tirania global de medo imposta pelos humanos e não humanos controladores. Esses grupos controladores são uma pequena minoria na Terra e, ainda assim, eles nos condicionaram com sucesso ao medo, por meio de engenharia social sofisticada e controle mental tecnológico por muitos milênios. Para nos moldar a aceitar cegamente o que nos é dito, sem questionar, por meio do qual a raça humana aceita passivamente a narrativa baseada no medo e as limitações impostas para a implementação de vários meios de escravidão da consciência. Retirando a humanidade da liberdade pessoal. Nossa verdadeira identidade e história estão sob ataque pela maneira como nos expressamos no mundo com bondade amorosa, compaixão, empatia e autonomia pessoal, que agora está sendo intencionalmente usada como arma contra nós.
Como Ana despreza o direito divino de nascença da expressão baseada no coração do amor incondicional, da empatia e das conexões íntimas que existem entre seres humanos espirituais autênticos. O sistema de valores ocidental, que tinha como objetivo defender as liberdades constitucionais e os direitos humanos para todos os povos, está tomando a última posição por meio daqueles indivíduos corajosos que amam a liberdade pessoal e reconhecem os muitos perigos por trás das atuais ordenanças draconianas. As políticas cuidadosamente planejadas para limitar a liberdade humana estão sendo sincronizadas e colocadas em prática agora em todos os governos ocidentalizados, o que historicamente acontece pouco antes de uma grande tentativa de golpe. Neste caso, está sendo orquestrado para gerar consentimento para a queda da tirania, com o governo sombra surgindo para impor seu totalitarismo tecnocrático por meio da ordem mundial. Estamos oscilando naquele precipício. O primeiro passo que deve acontecer é que precisamos despertar do nosso sono e parar de acreditar nas mentiras dos marionetistas invisíveis e seus representantes porta-vozes, para podermos ver exatamente quem é quem por meio de suas mentiras e da imposição de objetivos autoritários. Conhecer a motivação e o resultado final desejado por trás de vários eventos de bandeira falsa, propaganda de nível militar, criminalização de contadores de verdade e vítimas de estupro e crimes hediondos, já que a utilização generalizada de narrativas como arma é projetada para confundir as massas durante tentativas de tomada de poder. A divulgação só pode acontecer se mais pessoas estiverem dispostas a usar o pensamento crítico e o bom senso ao fazer a devida diligência na pesquisa dos fatos reais, e estiverem dispostas a enfrentar algumas verdades obscuras e desagradáveis no processo dessa descoberta. O povo da terra terá que se levantar e se unir para prestar contas e então decidir as consequências que levarão ao caminho da tirania ou da liberdade. Em serviço amoroso, Lisa Renel.